Se for para Bacurau, vá em paz, ou prepare-se para a morte, pois se trata de uma sociedade pra lá de libertária. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi escrito por Amazônia Livre, revisado por historiador libertário e narrado por Coreia com K. Bacurau é um filme brasileiro de 2019 que chegou a vencer o prêmio de júri no Festival de Cannes do mesmo ano. Para analisar sua história, precisaremos dar spoilers o tempo todo. Então, se você preferir, assista o primeiro e depois volte aqui para ver nossa visão libertária sobre a obra. Na verdade, o longa é riquíssimo em linguagem simbólica e recomendamos fortemente que você o assista. A trama se passa em uma comunidade fictícia que tem o mesmo nome do filme, localizada no sertão semiárido do Nordeste brasileiro, mais especificamente no oeste de Pernambuco. Essa comunidade se materializa como um pequeno vilarejo que reúne diversos tipos humanos que são abordados e desenvolvidos ao longo da história da obra. Inclusive, foram contratados moradores locais, que não são atores profissionais, para dar um caráter ainda mais realista ao filme. Ali, vivem pessoas de todas as faixas etárias, com vários tipos de conhecimento prático, que em maioria compartilham de laços sanguíneos, mas o principal traço que os une é a cultura. O enredo do filme mergulha na cultura sertaneja de maneira belíssima, mostrando em tons amarelados as construções simples, mas extremamente adaptadas do ambiente e do clima local. Vemos equipamentos internos das casas, dos quais se destaca o fogão a lenha, com todos os seus apetrechos que o acompanham. Apesar da aparente pobreza, fica claro que ali ninguém passa nenhum tipo de necessidade grave. A comunidade está bem organizada e cada um de seus membros oferece habilidades ao grupo, suprindo as demandas desse pequeno condado. São agricultores, comerciantes, feirantes, artesãos, há um professor, uma médica, motoristas, entre outros profissionais. A vida ali é simples, pacata, frugal, mas vivida com intensidade, especialmente pelas crianças, que gozam de extrema liberdade. Elas se desenvolvem num ambiente que mescla o lúdico com pequenas responsabilidades, sob a tutoria dos pais e parentes próximos. Todos gozam de simpatia e respeito entre os demais. Compartilham um papel de liderança, a médica Domingas, o professor Plínio e o Pacote, que é tipo um sujeito faz tudo. A liderança é orgânica e as pessoas são reconhecidas pela comunidade como pessoas justas e dedicadas, todos interagindo e oferecendo suas habilidades ao grupo. Numa cena icônica, o filme mostra a chegada de um candidato a prefeito do município, ao qual Bacurau pertence. Com a chegada do candidato, que na verdade é o atual prefeito candidato à reeleição, todos os moradores simplesmente desaparecem para dentro de suas casas. Ninguém ali quer dar ouvidos a esse parasita. O político então usa a velha estratégia de comprar votos, doando livros, comida e remédios para a comunidade. Mas que logo se descobre que os livros são velhos, a comida está vencida e o remédio se trata de um psicotrópico que atua para diminuir a energia vital da pessoa. Presente de político, hein? Confia! Então, de novo, as pessoas ali vivem praticamente isoladas, mas não estão alheias às realidades das coisas. Pelo contrário, conseguem ver com muito mais clareza que os habitantes da cidade grande a verdadeira natureza oportunista dos políticos e burocratas. Outra coisa importante é que, apesar de praticamente isolados do mundo moderno, não são avessos à tecnologia. Os habitantes usam celulares, são ativos em redes sociais e o professor utiliza a tecnologia em sala de aula. Parece que os diretores querem nos apresentar uma comunidade produtiva e praticamente independente que, apesar de fisicamente isolada dos grandes centros, se mantém atualizada em termos tecnológicos. É basicamente o contrário do apresentado em outro filme que retrata o Nordeste brasileiro, Baixio das Bestas. Nessa obra chocante, a comunidade é decadente, as pessoas são improdutivas e tudo descamba para o vício e para a prostituição. Mas outro ponto importante é que Bacurau é um grande exportador de pessoas para vários outros lugares do Brasil. Segundo o roteiro, dali sairiam médicos, professores, advogados, engenheiros e até lixeiros, mas nenhum bandido. O que é realmente lindo de se recordar, pois os sertanejos foram os grandes heróis da ocupação do território brasileiro, se esprairando por boa parte da costa, nas grandes cidades do Sudeste e pela Amazônia. Por onde passava essa gente, deixava seus indeléveis traços culturais, nas gírias e sotaques, nos contos, na gastronomia, com seus centros culturais, músicas e danças. Mas do ponto de vista libertário, a característica mais marcante é a luta e a resistência daquele povo. Esses sertanejos, acostumados com a vida dura do semiárido, prosperaram por onde passaram, formando comunidades, vilas e bairros inteiros, fundando pequenos negócios, estabelecendo rotas de comércio e parcerias. No estado da Amazônia, por exemplo, muitos sertanejos chegaram lá como soldados de borracha no período da Segunda Guerra Mundial, com o propósito de extrair látex da floresta para suprir o esforço de guerra. A maioria ficou por lá, e seus descendentes são contados hoje entre os habitantes locais.
Não nos é possível sequer imaginar pelo que passaram esses destemidos pioneiros, enfrentando todo tipo de adversidade, doenças, fome, animais e, apesar de tudo isso, sobreviveram e se multiplicaram. Pelo menos na Amazônia, não há um povo que sequer se iguale ao destemor dos nordestinos que chegaram lá, abriram a floresta no peito e prosperaram. Na sociedade atual em que vivemos, embebidos de facilidades e preocupados com futilidades, não é plausível qualquer julgamento sobre o tema. Mas voltando ao filme, após caracterizar bem a organização social de Bacurau, vista por dentro da comunidade, a obra cinematográfica nos apresenta uma visão externa a ela, e obviamente preconceituosa. Se trata de um grupo de europeus e americanos que vão a Bacurau por um motivo sórdido, matar seus habitantes por pura diversão, emulando uma competição de caça. É como reduzir os moradores locais a meros animais a serem abatidos, estratégias essa que, inclusive, foi amplamente utilizada por vários governos ao longo da história moderna. E adivinha quem estava por trás dessa iniciativa? Pois é, o próprio prefeito. Colaborava com esses psicopatas um casal de brasileiros que também via a comunidade Bacurau como animais, como menores e indignos, cuja morte pouco importa. Nos diálogos fica evidente a sensação de superioridade tanto dos gringos quanto dos brasileiros sulistas, que nem mesmo brasileiros se consideravam. Na verdade, se diziam meio europeus, evidenciando, além de seu preconceito, seu complexo de vira-lata. Uma negação de suas origens e sua cultura, colocando os estrangeiros em posição de superioridade frente aos brasileiros e com uma ambição de se igualar a eles. No entanto, são rejeitados pelos gringos que os matam no final. Essa posição de inferioridade, em que infelizmente muitos dos nossos concidadãos se colocam, deriva de uma visão colonialista ao afirmar que tudo que é bom vem de fora e tudo que é ruim fica aqui. Não poderia estar mais equivocado e nem ser mais preconceituoso. Imaginem a cara de satisfação do presidente francês Macron ao escutar de algum brasileiro que acredita nessas balelas de que os europeus são superiores e de que aqui só vivem os degradados da civilização ocidental. Aos que sentem isso, queremos dizer: vocês compraram uma narrativa que, além de ser mentirosa, só atrapalha seu desenvolvimento pessoal. E não se trata de dizer que nossos problemas vêm de fora. Não, nossos problemas vêm dessa nossa própria estrutura de governo, a qual o jurista Raimundo Faoro destrincha em suas obras, atribuindo ao estamento burocrático brasileiro a grande causa do subdesenvolvimento do país. A nós libertários, cabe pensar um sistema que funcione em paralelo à burocracia estatal, que permita o desenvolvimento e a soberania do indivíduo, nos vários aspectos da sua vida. E Bacurau nos dá um exemplo disso, uma comunidade que vive praticamente independente do sistema mainstream, mas não desligada dele, como seria os Amish nos Estados Unidos. Uma comunidade que se organiza baseada nas qualidades de seus moradores, que se une em torno de laços culturais e sanguíneos, unidos ainda mais na defesa de seus habitantes. Um conjunto de pessoas simples e trabalhadoras, mas que carrega dentro de sua cultura um forte aspecto bélico, que no caso é usado para a defesa contra os gringos invasores. E esse é o épico final do longa, no qual pessoas comuns tomam armas para rechaçar o ataque externo. Todos se unem em torno da defesa de sua comunidade, da sua cultura, da sua terra, sua casa, enfim, dos aspectos que compõem toda a sua vida. Imaginem se esses moradores ficassem esperando por proteção governamental contra os invasores. Com certeza seriam deixados na mão, totalmente desarmados e vulneráveis. Dessa maneira, Bacurau faz lembrar de um conceito que já tratamos aqui no canal no vídeo, a sociedade cybermedieval. Aproveite e assista agora mesmo. O link segue aqui na descrição. Obrigado por sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Caso deseje ser notificado de outros vídeos, inscreva-se no canal e depois clique no ícone da campainha. Escreva artigos, você também acesse visãolibertaria.com. Até a próxima e tchau, obrigado.